Nós seremos conhecidos que somos discípulos dele, se nós amarmos uns aos outros. Essa é a mensagem de Jesus. Portanto, que haja mais amor em nosso coração, no nome de Jesus. João capítulo 4, vamos para a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve João capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 24. A gente vai meio que sequenciar aquilo que nós começamos na semana passada, falar a respeito de adoração dentro desse texto de João. E nós vamos aprender da palavra de Deus e que o Espírito Santo fale ao coração da igreja. Fique atento ao que Deus vai ministrar ao seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Não se preocupe com conversa do lado paralela, só saia para o banheiro ou água, se realmente beber água, se for necessário, aguente aí. Nós vamos terminar no tempo proposto, mas atento para a palavra de Deus. Amém? Então, versículo 19 ao 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então, Jesus está conversando com aquela mulher samaritana lá à beira do poço. E Jesus, então, traz uma revelação pontual, específica, muito assertiva sobre a vida daquela mulher. E ela exprime ao Senhor, falando, então, dizendo que Jesus era um profeta. E no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, era o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, e nós realmente trememos e tememos diante da responsabilidade que é ler a Tua palavra, a responsabilidade que é proclamar a Tua palavra, a responsabilidade que é receber a Tua palavra, porque nós não podemos receber da Tua palavra e não termos a nossa vida mudada. Então, no nome de Jesus, nós somos o barro, o Senhor é o oleiro, e por meio da Tua palavra nós pedimos que o Senhor venha nos moldar, no nome de Jesus. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. É por Jesus que nós oramos. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Daquelas perguntas retóricas, daquelas às quais você não responde com voz audível, mas no silêncio do seu coração e na quietude da sua alma você pode responder. A pergunta é simples: qual a razão da sua vida? Por que você existe? Você sabe qual é o sentido, ou porquê, qual o sentido da vida? Dentro do seu contexto de vida, qual o norte que você tem? Qual é o seu papel neste mundo? Uma pergunta para você pensar, para você levar para a sua casa, para você ficar pensando dias a respeito disso. E se nós convidássemos você para um cenário mais amplo e saíssemos então dessa ação pontual da razão da nossa existência como indivíduos e trouxéssemos essa pergunta para qual o sentido de ser igreja? O que você está fazendo neste ajuntamento? Nós temos falado ao longo do ano sobre essa igreja indispensável nessa cultura descartável. E nós temos procurado as pregações, tanto os pastores dessa igreja local, quanto os pastores convidados, todos eles conversamos, e todos eles têm procurado realmente trabalhar a eclesiologia. O que é isso? O sentido do que realmente é ser igreja. E quando eu pergunto de
qual é a razão de você estar aqui? Porque muitas vezes nós podemos estar nesse ajuntamento. É claro que uma vez nós somos igreja a partir do indivíduo e igreja também no coletivo. Somos igreja dentro dessas 4 paredes, mas também precisamos ser igreja fora delas. E quando eu pergunto sobre qual o sentido de você estar aqui, essa pergunta se faz necessária, porque às vezes nós podemos estar dentro desse ajuntamento, nós podemos participar desse ajuntamento, nós podemos até proclamar e confessar a mesma fé, sem um entendimento necessário daquilo que é ser igreja, daquilo que é a razão da nossa existência, do porquê estamos aqui, e porquê nós fomos escolhidos na eternidade para a eternidade. Nós acabamos de participar de um momento solene. Eu não sei quanto a você, mas nós presenciamos hoje um testemunho vivo do novo nascimento de uma pessoa. O Daniel veio aqui e foi batizado. Irmãos, ele está testificando que ele nasceu de novo, amém? E isso é uma maravilha, porque antes do mundo ser mundo, Deus já tinha escolhido Daniel para a salvação. Antes do mundo ser mundo, Deus já havia te elegido para a salvação, porque o Cordeiro, Jesus, foi morto antes da fundação do mundo. Antes de você pensar em existir, Deus já tinha você nos seus planos eternos. Nós fomos criados, eu não sei se você se recorda disso, mas eu falei aqui sobre essa vida que nasce na eternidade para a eternidade. E eu evoco aqui a resposta, e alguns aqui podem até se embananarem, ou talvez nunca ouviram falar a respeito dos catecismos da igreja, de Westminster, por exemplo. Porque aqui tanto a resposta da primeira pergunta quanto a segunda, elas estão ligadas. E eu evoco aqui a resposta da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, que define com precisão a resposta dessas 2 perguntas, porque a resposta da pergunta do catecismo fala que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em algum momento nós podemos olhar pela nossa vida e pensar que nós estamos aqui num viés egocêntrico e buscarmos a razão da nossa vida em nós mesmos. Se nós expandirmos essa perspectiva num prisma um tanto maior, nós talvez chegaríamos à resolução de que a nossa existência se resume no fator da missão. E entenda a missão tanto por uma perspectiva individualista, você como indivíduo, também como uma missão na perspectiva plural, coletiva, ou seja, a igreja tem uma missão. E aqui eu não quero, em hipótese alguma, minimizar ou desprezar a missão da igreja, mas é fato que nós não vivemos para a missão da igreja, a missão da igreja tem o seu lugar, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E quando nós vivemos para o louvor da glória de Deus, a missão da igreja acontece naturalmente, porque a nossa vida vai testificar da vida de Cristo. E quando nós falamos de que a nossa vida, ou seja, a razão da nossa existência, está diretamente ligada ao nosso relacionamento com Deus, isso é fato porque no nosso relacionamento com Deus não existem rotas marginais, não existem atalhos ou caminhos secundários. A nossa adoração é a via certeira do fluxo da eternidade em nós. Não é o que eu faço por Ele ou para Ele. Não é se eu canto, se eu toco, se eu levanto a mão, se eu ajoelho, se eu limpo o banheiro, se eu ajudo a carregar um banco, se eu vou doar uma cesta básica, se eu vou dizimar, ofertar. A minha vida não está subsidiada nisso. Não é o que eu faço para Deus, nem é o que eu faço por Ele, mas a realidade é o que eu sou nele. É a minha identidade em Cristo que define a minha vida em Cristo. Está entendendo? É aquilo que você descobre agora, uma vez que você é uma nova criatura, como nós acabamos de citar sobre o Daniel.
É uma nova criatura, é aquilo que o Daniel, me permita, Daniel, te usar agora. É aquilo que o Daniel é agora em Cristo, que vai definir a vida dele. Não é aquilo que eu faço. Porque se nós basearmos a nossa vida, a nossa existência, naquilo que nós estamos fazendo, nós estaremos fadados ao fracasso. E quando nós pontuamos o aspecto da adoração, de que nós vivemos para a glória de Deus, esse deveria ser realmente a força motriz, motora da nossa existência. Deveria realmente nos impulsionar a uma vida que agrada ao Senhor. Mas quando nós falamos de adoração, hoje nós ficamos um tanto quanto assustados. A W. Tozer, em um dos seus sermões, uma série de sermões que ele fez dirigido aos pastores da igreja canadense, lá na década de 60, ele chega a afirmar que a adoração é a joia esquecida no seio da igreja cristã em nossos dias. Tudo porque a igreja de hoje tem vivido e compartilhado uma adoração apática, pragmática, egoísta, morna e sem vida. E por falar em norma, eu estava assistindo essa semana, pela primeira vez a gente conseguiu assistir Quarto de Guerra. Quem assistiu? Que bênção. Quem não assistiu, assiste esse filme. Vocês vão lembrar daquele episódio, naquela cena que esqueci o nome da moça, que ela entra com aquela senhora e ela vai servir um café. Quem lembra dessa cena? E o café é morno, porque ela fala que a vida dela com Deus é uma vida morna. E a mulher serve um café morno para ela e ela, nossa, que ruim o café, como você tem coragem? E ela falou, então, como você tem coragem de viver uma vida morna com Deus? E ela falou, o café tem que ser ou frio ou quente, o bom apreciador do café. E ali a gente está falando de um filme, mas a palavra de Deus já fala lá em Apocalipse, Jesus falando a uma das igrejas, não pode ser morno, ou é quente, ou é frio, porque o morno, o que é que vai acontecer? Vai ser vomitado da boca de Deus. Mas a gente insiste em viver uma espiritualidade, uma adoração morna, sem vida, restrita aos nossos dogmas. E eu não sou contra os dogmas da igreja, muito pelo contrário, eu sou defensor e conservador deles. No entanto, eu chamo a sua atenção para aqueles dogmas que circundam as Escrituras, mas de fato não testificam daquilo que Deus realmente é. Vivemos num contexto hoje onde as pessoas têm voltado às Escrituras. E essa palavra tem se tornado moda nas redes sociais. As pessoas têm falado, voltemos às Escrituras, voltemos às nossas origens. Mas será que estamos realmente voltamos ou apenas estamos fomentando mais um modismo na vida da igreja? E quando olhamos para esse texto que está sendo proposto nessa noite, esse texto de João, fica muito claro os estabelecimentos impostos por Cristo para adoração. Uma vez que o próprio Deus é quem determina como nós devemos adorá-lo. Uma vez que nós somos convidados a adorar o Senhor, essa adoração, ela não tem a sua origem, ou ela não é definida pelos nossos atos, ou segundo o nosso entendimento, ou segundo aquilo que nós queremos. O Deus que exige adoração, estabelece os meios pelos quais Ele vai receber a adoração. Está entendendo? Ou estou falando difícil? Eu tenho medo de falar difícil demais. Está dando para entender? Deus estabelece a nossa adoração. E nesse texto onde Jesus conversa com a mulher samaritana, e eu não vou me ater agora a detalhes, porque eu já dei todas as informações possíveis sobre essa mulher no domingo passado, mas eu quero ser um pouco mais intencional, expondo algumas coisas que esse texto nos revela. Uma vez que nós já conhecemos esse contexto, nós já temos todo o subsídio necessário para nós entendermos as orientações que Jesus está dando àquela mulher e consequentemente está dando a nós outros hoje. E à guisa de introdução, eu quero falar rapidamente com você sobre essa vida, uma vida para a glória de Deus. E rapidamente, a primeira coisa, pode passar a Duda, que esse texto fala sobre aquilo que a adoração não é. E a adoração, ela não está restrita a lugares sagrados. O que autentica a nossa adoração não é o lugar, e sim o coração do adorador.
Você pode estar no templo mais suntuoso e mais bonito da face da terra. Se o seu coração não estiver em submissão e humildade diante de Deus, a sua adoração é vazia e sem sentido nenhum para o Senhor. Você pode estar na casebre caindo aos pedaços, mas se o seu coração estiver conectado a Deus, a presença do Senhor toma conta daquele lugar e da sua vida. Adoração não é uma restrição, irmãos. Longe de mim, não estou querendo falar que nós não devemos nos ajuntar, não estou querendo denegrir o ajuntamento nos templos. Eu só estou falando que a adoração não é o lugar apenas, não diz respeito a isso, não está restrito a isso. Adoração é coração. Uma outra coisa que Jesus fala lá no versículo 22 é que a adoração não pode ser o resultado de uma vida alienada e aventureira em relação ao Pai. E note que no versículo 22, Jesus vai falar com aquela mulher, e quando ele conversa com ela, ele está levantando um questionamento sobre o modo de como deve adorar, e Jesus fala para ela: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. A adoração de vocês é uma adoração aventureira, alienada, ou seja, não tem como adorar aquilo que não se conhece, porque você vai entrar por uma direção sincrética, mística, complicada, deturpada, adulterada. A adoração genuína parte de um coração que tem um profundo conhecimento a respeito de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos. E ele vai falar sobre a nossa adoração, sobre o nosso culto, e ele fala: vocês devem oferecer o corpo de vocês, o culto, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo conclui que é o vosso culto racional. Paulo não está falando de racionalização, Paulo está falando de conhecimento de causa. Você adora a Deus porque você conhece Deus, está entendendo? E naquele momento aquela mulher estava falando de uma adoração pela qual ela não conhecia, conquanto ela levantava uma série de possibilidades. E Jesus é pontual, falando: não é assim. Você está pisando em um terreno escorregadio, porque você está tentando adorar algo que você não conhece. Mas espera aí que eu vou te revelar. Daqui a pouco eu falo a revelação de Cristo. Adoração também, Jesus é claro no versículo 25 a 26, quando ele fala que a adoração não pode ser descentralizada da pessoa e obra de Cristo. Cristo para os samaritanos era apenas um conceito, o Messias. E a mulher fala lá no versículo 25, quando Jesus fala a respeito da adoração, ela fala: olha, eu sei que o Messias vai vir, e quando ele vier nós saberemos de tudo a respeito de como deve ser. E Jesus se revela a ela e fala: eu sou este o Messias, sou este que falo contigo. E então o conceito de Messias era apenas realmente uma ideia na cabeça daquela mulher. E esse tal conceito conduzia então ela para uma miscigenação, para uma mistura de emoções, uma fé adulterada, usurpada realmente do profundo conhecimento de Deus. Agora, trazendo esses pontos para o nosso contexto, fica muito claro que o culto não é para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Você já encontrou alguém que pode sair deste culto nessa noite? Ih, não gostei do culto, mas o culto não foi para você. Tem aquelas pessoas que saem do ajuntamento e saem: não gostei do louvor, não gostei da pregação, não gostei da oferta, Rafael não consegue escutar os visitantes. E aí engana-se, porque o culto não é para você, o culto é para o Senhor dos Senhores e para o Rei dos Reis. O culto não é para agradar homens, nós viemos prestar culto, conquanto cada um tem responsabilidade diante de Deus, com o seu culto para Deus. Eu estou aqui prestando o meu culto, e eu vou dar conta do meu culto. Como pastores nós temos a responsabilidade da condução, mas o culto não é para os pastores, o culto é para o Senhor. Eu vou prestar conta do meu culto, e você vai prestar conta do seu, amém? O culto não é para agradar homens, porque se o culto for para agradar homens, a música, por exemplo, é entretenimento.
A adoração vira um show. E se nós adoramos com música, que é o nosso caso, nós usamos a música como uma expressão de adoração, ela deve vir do céu e para lá ela deve voltar. No Salmo 40, versículo 3, a palavra do Senhor, o salmista nos diz o seguinte: que o Senhor pôs nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe quem coloca o cântico nos seus lábios? É o Espírito Santo. Quando você abre a boca, engana-se você, quando você pensa em algum momento: eu não quero cantar, não estou afim, não gosto dessa música. Eu vou pegar você, ficar uma semana comigo no carro, escutando escutando minhas playlists de música lá. E você: não gosto dessa música, eu não gosto desse ritmo. Não, eu lembro, eu estava conversando, acho que com o pessoal do coral, do louvor, que eu falava que eu sou da época que, eu não sou tão antigo, mas eu peguei uma época aí ainda bem tradicional, da época onde se pregava na igreja, que quem entende um pouquinho de música vai saber o que eu estou falando. Existe na música as notas musicais: breve, semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa e por aí vai. E entre a mínima e a semínima existe uma diferença, porque a mínima ela tem a cabeça da nota é branca e a semínima a cabeça é preta, um detalhe de grafia. E se pregava na igreja que as músicas com semínima eram do diabo, porque a cabeça era preta. Sério, e eu cresci com isso. Eu só fui aprender isso depois, lá na frente, quando eu fui estudar música. Não tinha nada a ver. E às vezes se prega: não cante essa música. Não cante isso, porque se restringia e se pensava: a música e tal. É claro, irmãos, que tem todo o detalhe do cuidado com a letra, porque nós podemos despregar com a música aquilo que nós pregamos por meio da palavra. É evidente, é claro isso. Mas o fato é que eu estou pontuando aqui é que nós não podemos condicionar a adoração à nossa vontade, ao nosso jeito, à nossa maneira de ver e entender a vida. Não, porque a nossa vida é para a glória de Deus. E quando nós vivemos para a glória de Deus, a nossa adoração, a primeira coisa que esse texto nos fala é que a nossa adoração é centrada na palavra de Deus. A mulher samaritana, diante de Cristo, apresenta uma rixa dogmática. Ela apresenta um conflito. De um lado, ela tem um princípio regulador do culto, que segundo ela, é aquele método que ela tem que seguir. Olha, é neste monte, é no Monte Gerizim, é aqui que nós temos que adorar a Deus. Mas é um entendimento espúrio, incondizente com aquilo que o céu diz. E ela também levanta outro questionamento, porque do outro lado existem parâmetros meritóricos, pragmáticos, e sustentado naquilo que o homem faz. Ela está falando: olha, é no monte ou é em Jerusalém? Eu tenho essas duas ideias. E Jesus então acaba com os dois conceitos. E note que Jesus não vem trazer um novo conceito, ele vem trazer a verdade absoluta do céu. Porque ele fala: olha, a adoração verdadeira é aquela que acontece em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem assim. E são esses adoradores que o Pai procura. Cristo então contrapõe a ideia por ela apresentada, falando: olha, não é do jeito que você pensa, as diretrizes são divinas. E ele usa a palavra de Deus. Por que ele usa a palavra? Porque ele é a palavra. João capítulo 1 nos diz que o verbo se fez carne. Cristo é a palavra, conquanto ele também usa a palavra para explicar que a adoração deve estar centrada, ou deve ser norteada pela palavra de Deus. A Bíblia nos aponta o caminho da adoração. Ela revela o próprio Deus, que é a luz, que é amor, que é o pão, que é a água, que é a porta, que é a vida, que é o caminho e que é a verdade. Mas infelizmente nós vivemos numa época onde um pragmatismo religioso está substituindo a verdade de Deus em nosso tempo. As pessoas de hoje estão em busca daquilo que funciona. Se funcionou lá, vai funcionar aqui.
Elas não estão em busca daquilo que é certo, procuram aquilo que dá resultado, aquilo que dá ibope, aquilo que junta a turma, aquilo que acumula multidões. Se está tendo muita gente, está dando certo lá, vamos fazer aqui, e se esquece que a orientação, a própria palavra de Deus nos dá. Nós não podemos enveredar por esse caminho de um culto sensório. O que é isso? É aquele culto que, se não arrepiar a espinha, se os cabelos não ficar de pé, se você não sentir as pernas bamba, Deus não esteve presente no culto. Agora me mostre, segundo a palavra de Deus, aonde isso é real. Uma vez que a Bíblia é o parâmetro para a nossa adoração, fuja dessa armadilha, desse culto sensitivo, e perceba que Deus fala com você diante, sim, de várias experiências, mas preste bem atenção. Alguns tempo atrás estava falando sobre isso. Uma das coisas que nós mais percebemos que está em falta nos nossos dias é a reverência à presença de Deus. E reverência não apenas no ajuntamento, mas em todo e qualquer lugar que nós estamos. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, está por toda a terra, conquanto nós precisamos temer e ter reverência à presença do Senhor. A Bíblia é o norteador dessa vida, que é vivida para a glória de Deus. Uma outra coisa que esse texto nos fala, é que uma vida vivida para a glória de Deus, é uma vida que entende que a nossa vida é a vida da nossa adoração. Quando a adoração não é genuína, ela traz maldição sobre nós. Sabe por quê? Porque nós oferecemos maldição. A adoração não é verdade, a adoração que não é verdadeira, ela vem transvestida de pompa, ela vem transvestida de um falso brilho, ela vem transvestida de uma ilusão, de algo aparentemente bonito, mas que não agrada a Deus. E assim como o Senhor falou àquela mulher à beira do poço, Ele fala a nós hoje. A adoração genuína e verdadeira, ela acontece em espírito e em verdade. E por que ela acontece em espírito? Porque o homem carnal não consegue discernir aquilo que é espiritual. O homem, em sua naturalidade pecaminosa, não consegue discernir aquilo que o Espírito Santo está fazendo. A vida com Deus para o homem comum é loucura, sem sentido, é preconceituosa, inapta, fora dos parâmetros deste mundo. Hoje nós temos uma dificuldade tremenda. Nós não podemos falar de Deus, não podemos citar o nome de Jesus. E somos, de certa forma, começamos a viver um contexto onde somos discípulos, cristãos, crentes, agentes secretos. Por quê? O mundo está nos calando e nós estamos permitindo colocar essa mordaça na nossa boca. E nós estamos cedendo, irmãos, porque realmente tem nos faltado discernimento espiritual. Note que a adoração é uma questão da sua vida para com Deus. O mundo jamais vai olhar para você e perceber que Deus habita na sua vida, porque só aquele que é espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Me lembrei agora da nossa irmã Isolete, se estiver vendo aí pelo Facebook, Deus te abençoe, Isolete. Que ela costumava sempre falar para a gente, para os pastores, quando ela trabalhava na secretaria da igreja: fica no óleo, hein? E a gente brincava, quem fica no óleo é pastel de rodoviária, da feira, né? Mas, usando a brincadeira da Isolete, há uma necessidade realmente da gente permanecer no óleo, na unção de Deus, e entender que somos espirituais para a glória de Deus. A nossa adoração é espiritual. E outra, lá em João 3, no capítulo 3, um texto antes, Jesus vai falar sobre isso, sobre aquele que nasce do Espírito, e aquele que nasce do Espírito vive pelo Espírito. Como a gente precisa realmente ser mergulhado nisso. E a mesma palavrinha para falar em Espírito em verdade aqui, é a mesma palavra que nos arremete a uma vida centrada no Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo é quem move a nossa vida, é quem move a nossa história. E não apenas a questão de viver em espírito, mas Jesus fala também viver em verdade. Porque o homem natural não se apega à verdade suprema e absoluta de Deus. É interessante como as pessoas hoje pegam a palavra de Deus e hoje a palavra ela começa a ser subjetiva para a vida de muitos. E a palavra tem perdido realmente o peso, inclusive na vida de muitos ditos cristãos. Porque para ele Deus é um conceito. Para ele Deus é uma filosofia, um dogma, uma ideia a ser vencida. E se você olhar para o mundo com o qual nós vivemos, você vai perceber isso. Por isso, nessa noite, eu venho afirmar por meio da palavra de Deus, que a prática da adoração está enraizada na vida do adorador. Ele é espiritual, ele crê e vive a vida na verdade e pela verdade de Deus. Nossa adoração pode até ser bonita e perfeita aos nossos olhos, mas se não condiz com o coração de Deus, Ele a rejeitará. Foi o que aconteceu com Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim, lá em Gênesis. Mas antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou o próprio Caim. Porque não havia sinceridade no coração dele. A adoração dele era dúbia, duvidosa, oscilante, não era verdadeira. Infelizmente, nos nossos dias, como igreja, às vezes nós vivemos à procura de melhores métodos, quando Deus, na realidade, está à procura de homens e mulheres melhores, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. E para encerrar, quando vivemos para a glória de Deus, nós reconhecemos o pleno senhorio de Cristo em nossa vida. A mulher então pronuncia um jargão teológico lá no versículo 25. Ela cita o Messias, ela fala de algo que ela pensa conhecer, ela tenta de alguma maneira sobrepujar ou ganhar alguma vantagem sobre Cristo. No entanto, a mente dela está completamente desassociada da sua devoção. E isso é mais comum do que nós podemos imaginar. Mentes cativas à racionalização e corações completamente desprovidos do temor e da submissão. Pessoas, e eu não sou contra quem pensa, Deus nos deu uma mente para a gente pensar, mas existe uma diferença entre a questão do pensamento e a racionalização. Existem pessoas que tentam racionalizar as Escrituras, conquanto vivem uma adoração desconexas no seu cotidiano, e acabam enveredando pelo entretenimento espiritual. Quando em Romanos 12, Paulo fala do culto racional, ele está falando ali daquele culto sacrificial diário. É a entrega o tempo todo e em todo tempo por causa de Cristo. Quem assistiu aquele filme do apóstolo Paulo, que saiu recentemente no cinema? Levanta a mão, deixa eu ver. Pouca gente. Quando sair esse filme nas plataformas de vídeo, assista esse filme. E chega a doer, irmãos, da gente ver a realidade daquele filme, que é um filme muito bem elaborado dentro do contexto histórico. Chega a doer de assistir aquele filme, de ver os cristãos, nossos irmãos, sendo mortos por causa do Evangelho. Aquele filme pode retratar, eu acho que ele traz uma pincelada, sobre realmente o que é viver de forma racional, nesse entendimento da vida entregue por causa de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que por amor de Cristo, nós somos conduzidos ao matadouro todo dia. Todo dia. Ah, mas como a gente tem realmente fugido disso. E no versículo 26, Cristo traz a resposta exata para aquela mulher que está em completa contradição. E ele fala, olha, eu sou o Messias. E quando ele fala eu sou, nos arremete diretamente à revelação que Deus dá a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando o Senhor fala do meio de uma sarça, eu sou.
E Jesus está falando: eu sou aquele que era, eu sou hoje e eu sou aquele que virá. Desde toda a eternidade não há Deus e nunca haverá. O Senhor está falando. É uma revelação que silencia o coração daquela mulher. E uma vez que ela ouve a declaração de Jesus, ela se cala, deixa o seu cântaro e ela vai anunciar, porque a vida dela foi mudada. Ela agora conhece o Messias e ela pode adorá-lo em espírito e em verdade. Ah, como nós precisamos disso! Como nós precisamos realmente viver essa realidade. Eu me lembro do diferencial entre a vida de Caim e Abel. E nós muitas vezes ficamos ali, focamos, porque Caim ofereceu frutos e porque Abel ofereceu um animal, e a gente tenta comparar uma coisa e outra, mas existe um mistério muito mais profundo. Caim, quando se apresenta diante do Senhor, a adoração dele não é em espírito, em verdade, porque Caim, ele tenta mostrar a Deus algo feito com as suas próprias mãos. Quando Abel mata o cordeiro e oferece, Abel está apontando para Jesus. Naquele momento a adoração dele está falando: eu sou necessitado, eu sou pecador, mas vai se levantar um Redentor que vai me salvar. A adoração genuína acontece assim, quando nós reconhecemos que somos pecadores, mas que temos um Salvador que nos resgatou na cruz do Calvário. Uma vida que é vivida para a glória de Deus. Uma vida genuína, uma vida verdadeira, uma vida eloquente, eficaz, eficiente, pelo qual Deus é proclamado pela nossa vida. No nome de Jesus nessa noite, a nossa oração é para que a sua vida, para que a minha vida, para que a nossa vida realmente testifique da vida de Cristo. E que nós deixemos de lado tudo aquilo que tenta nos embaraçar, tudo aquilo que tenta nos atrapalhar, tudo aquilo que realmente tenta nos roubar o privilégio de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É bom adorar ao Senhor no templo, no ajuntamento, mas é muito melhor adorar lá fora também. É bom adorar aqui. Ah, mas como é bom adorar amanhã na segunda-feira. Quando você tem duas oportunidades, ou de reclamar e murmurar, ou de levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Quando você tem duas oportunidades durante essa semana, ou de lamentar da vida, ou de simplesmente falar: Senhor, obrigado, eu te adoro, porque eu não merecia nada, o Senhor não me deu tudo. Eu merecia a morte eterna e o Senhor me deu vida. Eu merecia o inferno e o Senhor me deu o céu. E eu quero te adorar em espírito e em verdade. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. O apelo nessa noite: pessoas que precisam ter uma renovação espiritual, que têm realmente vivido aquém, talvez não tenham experimentado essa adoração em espírito e em verdade, tem caminhado de forma fria, pelo qual o coração está completamente desconectado, o coração está completamente em inimizade com a sua mente. Deus nessa noite te convida a realmente fazer as pazes, a ter paz com Ele e viver uma vida que o agrade. Aleluia. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu